Olá, eu me chamo Luciana Miller e neste vídeo vou ensinar um poncho em crochê com as laterais fechadas. Já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e assista ao vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Para eu determinar o comprimento que eu fiz cada parte, que são duas partes, eu medi em mim, desde daqui onde eu escolhi o comprimento na minha perna, aí subindo, fiz a volta com a fita métrica no meu ombro e desci até chegar na mesma medida na parte de trás. Então assim eu fiz a medida do comprimento. E na largura eu medi a circunferência aqui do corpo, na verdade, né? Então ficou nessa medida. Então, para você fazer um tamanho maior ou menor, é só medir o comprimento dessa forma e a largura também. Vamos iniciar então com o fio amigurumi, que tem o Tex 492 na cor azul bique, e agulha de crochê número 3,5. Vamos iniciar colocando o fio sobre o dedo, introduzindo a agulha por baixo do fio e dando uma volta com a agulha e fazendo a primeira correntinha, que é um nó. A gente fecha bem essa correntinha. Agora aqui vamos fazer 249 correntinhas para termos 247 pontos. Esse motivo, que é o ponto brisa marítima, precisa de um número de pontos múltiplo de 13, ou seja, que eu tenha um número que dividindo por 13 eu vou ter um número inteiro. Então aqui eu vou fazendo 249, eu vou ter 247 pontos, que dividido por 13 dá 19 motivos, bem certinho. Então, começando a correntinha, faço 249 correntinhas. Então, aqui tenho as 250 correntinhas. Para a primeira carreira, eu vou fazer um ponto alto na quarta correntinha. E mais um ponto alto na próxima correntinha. Faço duas correntinhas, pulo uma correntinha de base e faço um ponto baixo na próxima. Faço 5 correntinhas, pulo 3 correntinhas de base, faço um ponto baixo na próxima correntinha. Duas correntinhas, pulo uma correntinha de base, 6 pontos altos nas próximas 6 correntinhas. Duas correntinhas e um ponto baixo, pulando uma correntinha na próxima correntinha de base. E aqui eu já começo a repetir o motivo. Então, esse ponto que se chama brisa marítima, cada motivo tem 13 pontos. Então, ele precisa um número de correntinhas para dar bem certinho, múltiplo de 13, um número que eu dividindo por 13 dê um número exato e não um número quebrado. Para a segunda carreira, então terminei aqui a primeira carreira. Para a segunda carreira, eu viro o trabalho para o lado que o fio já fica para trás. Faço uma correntinha de subida e nesses 3 primeiros pontos altos eu faço
um ponto baixo em cada um deles. Aqui nessa primeira correntinha eu faço mais um ponto baixo. E aí já pulo direto aqui para esse espaço de 5 correntinhas aqui da carreira anterior e faço dentro desse espaço 7 pontos altos. Sete pontos altos. Antes de fazer os 6 pontos baixos em cima desses 6 pontos altos, eu faço um ponto baixo nessa primeira correntinha, ou na correntinha anterior desse primeiro ponto alto de base. Faço um ponto baixo. E aqui em cima dos pontos altos, faço um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Então, ao total, vou ter 8 pontos baixos. Aqui na primeira correntinha, eu faço mais um ponto baixo. Então, tenho um total de 8 pontos baixos aqui. E daqui já vou direto para esse espaço de correntinha, fazendo mais 7 pontos altos. Então, essa é a segunda carreira. Então, eu terminei aqui a segunda carreira. Aqui faço mais um ponto baixo no último ponto alto de base. E tenho aqui 4 pontos baixos, porque eu tenho embaixo 3 pontos altos. Aqui eu tinha 6 pontos altos embaixo e 8 pontos baixos em cima. Então, viro o trabalho para o lado que o fio já fica para trás, para a terceira e última carreira do motivo. Depois é só repetição. Subo 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto já no segundo ponto alto de base e um ponto alto no terceiro ponto alto de base. Então, ficaram aqui 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e no ponto central do leque, que tinha 7 pontos da carreira de baixo, eu coloco um ponto baixo. Então, 1, 2, 3 no quarto ponto alto de base. É o meio do leque da carreira de baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas. E em cima, exatamente em cima do bloco de 6 pontos altos da primeira carreira, tenho 6 pontos baixos. E em cima do primeiro deles eu coloco um ponto alto. Só que na carreira anterior eu tinha 8 pontos baixos, mas esse primeiro aqui que estava na correntinha, o ponto baixo, eu não conto. Coloco exatamente em cima do primeiro do bloco de 6, que tem os pontos baixos e depois novamente ponto alto em cima. Esse bloco de 6 pontos altos sempre vai seguindo. 6 aqui é ponto alto, na segunda carreira ponto baixo e na terceira carreira ponto alto de novo. Então, faço 6 pontos altos. Desse lado e desse lado sobraram, desse lado e desse lado sobrou um ponto baixo, um aqui e um aqui, porque embaixo eram 8. Aqui faço novamente 3 correntinhas e na metade do leque coloco um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas e em cima do primeiro ponto alto da primeira carreira eu ponho mais um ponto alto. E aqui faço 6 novamente. Então, essa é a terceira e última carreira do motivo. Eu vou fazer essa carreira até o final e vou
voltar aqui na próxima carreira, que vai ser igual à primeira, que são 6 pontos altos e correntinha e pontos baixos. Só que eu vou voltar para mostrar, porque nessa posição aqui ela fica um pouco diferente do que fazer em cima das correntinhas. Então, chegando no final dessa carreira, eu vou trocar de cor. Então, posso cortar o fio. Aqui eu passo o fio por dentro dessa laçada para arrematar bem. E posso rematar aqui em cima das correntinhas ou em cima do ponto, fazendo um para esse lado, como eu sempre mostro em todos os vídeos. Eu sempre utilizo uma agulha mais fina do que aquela que eu estou trabalhando. Passo para um lado, pelo lado, qualquer lado, né? Porque são carreiras de vai e vem, então não tem direito avesso. Outro lado. Posso rematar vários pontos aqui. Pego só na alcinha de trás de cada ponto, de cada correntinha de cima do ponto. Depois eu vou fazer a outra carreira em cima, daí já fica bem escondido. Esse é um motivo importante rematar aqui em cima dos pontos, porque a gente fazendo uma carreira em cima já esconde bem o remate e não escapa, né? Não começa a soltar. Então depois eu corto. Agora eu estava aqui, então nesse ponto eu vou colocar o fio. Esse fio amigurumi é o verde candy. Eu vou colocar aqui nesse ponto, pode ser virado para cá já, né? Em cima do primeiro ponto alto. Coloco uma laçada na agulha e puxo. Já deixo aberto assim. E aqui já começo fazendo 3 correntinhas. Para começar novamente a primeira carreira. 3 correntinhas e vou fazer esses 3 pontos altos iniciais. Já faço no segundo ponto alto, novamente um ponto alto, e já ponho esse fio por cima da agulha para ir rematando. Mais um ponto alto no próximo, ponho o fio por cima da agulha. E aqui tem 3 pontos altos iniciais. Aqui eu faço 2 correntinhas. Agora eu deixo esse fio de remate para trás, depois eu remato na continuação. Na segunda correntinha dessa carreira de baixo, eu fiz 2 correntinhas, eu faço um ponto baixo. São 3 correntinhas. Na correntinha do meio, que é a segunda, eu faço um ponto baixo. Daí agora faço 5 correntinhas. Na outra correntinha de 3, na segunda correntinha, eu faço novamente um ponto baixo. E agora faço 2 correntinhas. E aqui em cima desses pontos altos, novamente 6 pontos altos. É igual a carreira de baixo, só tô fazendo novamente porque ele tem um lugar diferente aqui para colocar os pontos. Daí, 2 correntinhas, um ponto baixo na correntinha do meio dessas 3, 5 correntinhas, um ponto baixo na correntinha do meio dessas 3 correntinhas de base, 2 correntinhas e 6 pontos altos. É assim eu faço até o final da carreira. Eu vou fazer com mais uma cor depois dessa, faço mais um motivo com essa cor e depois faço vários motivos
com a cor vermelho rubi. Então, com as duas partes prontas, e já emendei aqui no meio e aqui na outra lateral, agora eu vou mostrar aqui que antes de emendar nas laterais, eu fiz uma carreira de ponto baixo toda a volta. Então, a gente começa aqui a carreira de ponto baixo, vou tirar essas partes aqui para não atrapalhar. Então, começando aqui, essa aqui não deu para fazer direto, terminar o ponto em azul e já começar o ponto baixo, porque essa é a parte de baixo da correntinha, então eu tenho que colocar o fio aqui agora para fazer o ponto baixo. Então, coloquei o fio, faço uma correntinha e no mesmo lugar que eu fiz a correntinha, faço um ponto baixo. E aqui eu já vou, puxo bem, já vou deixando em cada ponto que eu faço, eu já deixo o fio aqui por cima da agulha para ir rematando. Faço mais um ponto baixo aqui. Então, em cada ponto baixo de base, que aqui é a correntinha, né, onde eu comecei o ponto da lateral, eu vou fazendo um ponto baixo e já vou rematando o fio aqui também. Então, eu vou fazer um ponto baixo toda essa lateral aqui, vem até aqui em cima no ombro, aí desce aqui de novo, até chegar na outra, no final do outro lado. E aí eu volto para ensinar como que nós vamos unir as duas partes, como essas aqui. Então, essa aqui é a última lateral que falta para eu fechar, para eu unir. Eu já terminei os pontos baixos de todas as laterais, das duas laterais. Agora, aqui eu terminei a carreira de ponto baixo, então eu ainda tô com o fio da carreira de ponto baixo, com os pontos, né? Então, eu vou pegar o primeiro ponto baixo dessa outra parte, né, que é continuação, na verdade, mas eu posso pegar por baixo, primeiro ponto baixo aqui, tá bem apertadinho, daí faço um ponto baixo aqui, ponto baixíssimo, só para fechar. Aí, unindo essas duas partes, eu vou começar pegando nessa parte da esquerda que tá na minha esquerda, né? O próximo ponto baixo, posso puxar esse fio aqui pra cá só pra ver melhor. Eu pego o próximo ponto baixo, que é esse aqui, e puxo com o fio aqui. Faço um ponto baixo com essa laçada que eu já tinha. Nessa lateral, faço um ponto baixo. Aí eu tiro a agulha da laçada e no lado direito, no próximo ponto baixo, que é esse aqui, eu introduzo a agulha de fora para dentro. Aí introduzo a laçada do fio na agulha, tem que cuidar para não puxar e ela ficar fora. E puxo essa laçada como um ponto baixíssimo. E assim eu tenho o primeiro ponto. Então, aqui agora eu pego o próximo ponto baixo e faço um ponto baixo aqui nessa lateral. Aí, nessa lateral eu tiro o fio da agulha, seguro ele aqui para ele não escapar. No próximo ponto introduzo a agulha de fora para dentro, coloco a laçada na agulha, puxo bem e passo ela por dentro faço ponto baixíssimo, né? Então, assim eu sigo fazendo. Um ponto baixo do lado esquerdo, sempre no próximo, tiro da agulha, seguro, um ponto baixíssimo no lado direito. Fica muito bonitinho.
E fica bem certinho, ó. Deixa eu tirar aqui as outras partes. Acho que tem que ser o contrário. Assim, ó. Fica essa nervurinha no meio, fica bem retinho. E uma coisa interessante é que o desenho vai ficando bem certinho, ó. Aqui, esses dois leques, um com o outro. Aí a parte de pontos altos, bem juntinho. E isso porque eu fiz uma carreira de ponto baixo em cada lado, pegando cada correntinha, cada ponto bem certinho, né? Então, aqui também fica bem reto essa costura. Vou mostrar uma que tá já feita todo lado, ó. Fica perfeita. Então, assim, agora eu sigo fazendo toda essa lateral. Na verdade, não é toda a lateral, é até chegar na cava. Então, como eu fiz aqui, ó, a cava e o decote eu fiz no mesmo tamanho, porque é um poncho, né? Não é uma blusa. Então, eu fiz toda essa parte até chegar aqui na cava. E aqui eu contei pelos leques. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei 6 leques e deixei aqui aberto, que é a cava, ó. 1, 2, 3 leques. Tá? Só para ter uma conta, isso a gente faz como a gente quer. No meio também. Fechei 6 leques e deixei 3 abertos no decote. Então, aqui eu vou mostrar como que eu corto a franja. Eu estou colocando em cada franja 2 fios. Então, eu tô usando uma capa de CD para fazer todos do mesmo tamanho. Pode ser usado qualquer coisa dura, assim, que não vá diminuindo o tamanho da franja. Então, eu passo o fio, conto sempre quando está aqui embaixo. Passo a primeira volta por cima a segunda volta por cima da primeira, para segurar. E aí vou colocando uma do lado da outra e nunca em cima, porque aí fica maior, né? Então aqui vou só enrolando o ladinho, já sabendo o número que eu quero colocar, vou contando. Só enrolando assim, vou enrolar só algumas aqui. E aí depois só cortar. Para cortar, eu firmo essa parte lá na mesa e seguro aqui o fio por baixo, passo a tesoura aqui por baixo de todos os fios, levantando bem, e corto bem num canto aqui da caixa. Assim, todos os fios ficam bem certinho, do mesmo tamanho. E a franjinha eu tô fazendo bem fininha, só com 2 fiozinhos, cada franja. Então, pra franjinha aqui eu já coloquei todas essas. Eu pego 2 fios, porque eu tô fazendo com 2 fios. Ajusto bem as pontinhas delas, para que eles fiquem bem certinho. Depois dobro no meio e deixo a ponta bem certinha, assim, dos dois lados. Seguro aqui. E aqui é a lateral das carreiras. Então, eu não fiz uma alcinha aqui com correntinha, porque não é preciso. Posso usar o mesmo ponto na lateral dele para colocar a franja. Então, eu introduzo a agulha de baixo para cima, coloco a franja na agulha, puxo para baixo, aí posso tirar aqui e pegar com o dedo, que fica mais fácil. Puxo o resto da franjinha lá. E aqui eu ajusto bem, puxando um fio de cada vez, não muito, para não ficar muito apertado, daí também fica desparelho, só para dar uma ajustadinha ali no nozinho. E aí essa parte abaulada do nozinho fica para cima. Para baixo fica essa parte que parece atrás um ponto baixo.
Então assim, faço a outra aqui novamente, ajusto as pontinhas dos dois lados e ajusto ela dobrada no meio. Aí firmo aqui e introduzo a agulha por baixo e puxo até onde passa meu dedo. Aí pego e puxo essa parte para dentro. Então ela fica bem certinha, e aqui ajusto cada fio separadamente. E aí a franja fica bem parelhinha, não precisa nem cortar embaixo, porque ela tá bem certinha. Depois a gente vai ver no todo. Então aqui no final da costura lateral, eu deixei o fio para arrematar. Terminei com aquela costura de ponto baixo e ponto baixíssimo. Tem uma laçadinha, passo por dentro, passo o fio por dentro. Aí puxo bem. Fica o nozinho bem fechado. Eu sempre utilizo uma agulha mais fina para arrematar do que aquela que eu fiz o ponto. E aqui eu, pro lado avesso, eu vou passando em vários pontos por baixo, ficando bem rematado. Só passar por baixo. Assim eu faço vários pontinhos para ficar bem firme, o trabalho não ficar aparecendo remates. Posso fazer até o final desse fio ou fazer um tanto e depois cortar. Então aqui está o nosso poncho prontinho, com as franjas. Ele ficou com a medida de 77 de comprimento com a franja, 65 sem a franja, e na largura 45. Compartilhe este vídeo com mais pessoas para todas aprenderem esta peça bem útil e para vestir. Se tiver alguma dúvida ou algo para dizer a respeito deste vídeo, deixe escrito aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Continue comigo em mais vídeos aqui no canal e volte também toda quinta-feira, sempre às 17h15 com um novo vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!